Ele achava que eu era só um cachorro bobo. Mal sabia que meu faro ia desmascarar toda a farsa. Olá, seres humanos! Aqui é o Bob falando, Beagle de 3 anos, pelo extraordinário e detector de mentiras ambulante. Vocês não fazem ideia do que esses narizes caninos são capazes de descobrir, não é? Pois preparem-se para uma história que vai fazer vocês olharem para seus pets de um jeito diferente daqui para frente. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. Aperte aquele botão vermelho aí embaixo, porque, acredite, depois desta história, você vai querer ouvir todas as outras. Nós, animais, vemos muito mais do que vocês imaginam. Sabe quando você está dormindo e de repente acorda com aquela sensação estranha? Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa terça-feira, aparentemente normal. Eu estava cochilando no tapete da sala quando um cheiro estranho invadiu minhas narinas. Um cheiro que não pertencia à nossa casa. Um cheiro que ia mudar tudo. Dizem que a ignorância é uma bênção, mas com um nariz como o meu, ignorância não é uma opção. O que eu descobri naquele dia não era para ter sido descoberto, pelo menos não na visão do Rodrigo. Mas o universo tem um jeito engraçado de trazer as verdades à tona, não é mesmo? E às vezes, esse universo tem 4 patas e um focinho super desenvolvido. Vocês já se perguntaram quantos segredos seus pets guardam? Quantas conversas, mensagens e situações comprometedoras testemunhamos em silêncio? Bom, hoje esse silêncio vai ser quebrado, porque o que meu focinho farejou embaixo da cama do quarto de hóspedes não era apenas um objeto perdido. Era a prova de uma traição que vinha acontecendo bem debaixo do nosso teto. Segura a coleira que essa história vai ser turbulenta. Deixa eu contar quem somos. Minha dona é a Tainá, uma mulher de 34 anos, psicóloga em Londrina, no Paraná. Ela tem um consultório próprio no centro da cidade, onde atende principalmente adolescentes e jovens adultos. Tainá me adotou quando eu tinha apenas 6 meses. Depois que me encontrou num abrigo local. Foi amor à primeira fungada. Desde então, sou o rei da casa, menos pelo menos até o Rodrigo aparecer. Nossa casa é um apartamento no 3º andar de um prédio tranquilo. Não é luxuoso, mas é aconchegante. Tem uma sacada onde adoro ficar observando os pássaros e outros cachorros passando lá embaixo. Tainá sempre deixa meus brinquedos espalhados pela sala. O que irrita um pouco o Rodrigo, mas ela sempre diz: o Bob chegou primeiro, ele tem privilégios, Rodrigo é engenheiro civil. Trabalha com grandes construções pela cidade. Ele está coordenando a construção de um shopping center novo na Zona Sul. Um cara alto, sempre bem vestido, daqueles que passam perfume até para ir na padaria. Ele e Tainá estão juntos há quase 2 anos. No começo, confesso que fiquei com ciúmes. Afinal, ele ocupava meu lugar no sofá e na cama. Mas depois percebi que ele também gostava de me levar para passear. Então, fizemos as pazes. Eles formavam um casal legal, pelo menos aos olhos humanos. Saíam para jantares, assistiam filmes abraçados no sofá, menos com direito a eu me espremer no meio, claro, e tinham planos de se casar daqui a alguns meses. A Tainá até já estava olhando vestidos. Eu ouvia ela falar com a mãe dela pelo telefone sobre o grande dia. Ela queria uma cerimônia pequena, só para família e amigos próximos. O Rodrigo queria algo maior, dizia que era importante para os contatos profissionais dele. A mãe da Tainá, Dona Clara, mora em Maringá a cerca de 1 hora daqui. Ela vem nos visitar uma vez por mês, sempre trazendo biscoitos caseiros para a filha e, menos o mais importante, petiscos artesanais para mim. Ela é daquelas senhoras que trata cachorro como neto. Não me opongo, claro. Nossa rotina era bem tranquila. Eu acordava cedo com a Tainá, tomávamos café juntos, ela comia pão com geleia. Eu minha ração premium que, convenhamos, não é tão premium quanto eles pensam. Depois ela ia trabalhar, e eu ficava em casa guardando o território. À tarde, a vizinha do 2C, Dona Marlene, uma senhora aposentada, vinha me buscar
para dar uma voltinha rápida no parquinho próximo ao prédio. Tainá voltava por volta das 18 horas, me levava para um passeio mais longo, e então era a hora da nossa sagrada série na Netflix. O Rodrigo aparecia algumas vezes durante a semana e quase sempre nos fins de semana. Ele não morava conosco oficialmente, mas tinha tantas coisas no apartamento que era como se morasse. Uma gaveta cheia de roupas, escova de dente no banheiro, até chinelos próprios, e eu tenho esse hábito de farejar tudo. Tudo mesmo. É instinto, não consigo evitar. Uma vez encontrei um pedaço de pizza que a Tainá tinha esquecido dentro da gaveta de meias. Nem me perguntem como foi parar lá. O importante é que meu nariz não deixa passar nada. Os humanos não entendem, mas para nós, cachorros, especialmente beagles, farejar é como ler um jornal diário. Consigo saber quem esteve em casa, onde estiveram antes, o que comeram e até como estão se sentindo emocionalmente. Sim, emoções têm cheiro. A vida estava boa. Eu tinha meus passeios, meus brinquedos, comida na hora certa e muito carinho. Tainá parecia feliz com Rodrigo, apesar de algumas discussões ocasionais sobre o casamento e o futuro. Nada fora do normal. Até que tudo começou a mudar sutilmente. Foi cerca de 2 meses atrás que notei as primeiras mudanças. Pequenas, quase imperceptíveis para humanos, mas para um beagle com nariz apurado como o meu, impossível não perceber. Rodrigo começou a chegar mais tarde do que o habitual. Normalmente, quando dizia que viria às 19 horas, chegava às 19 horas. Pontualidade era uma característica dele, mas de repente, 19 horas virou 20 horas, depois 21 horas, às vezes até 22 horas. Sempre com a mesma desculpa. A obra está numa fase crítica, precisamos resolver problemas. Mas não era só o horário, era o cheiro. Rodrigo sempre teve um aroma característico, uma mistura de perfume amadeirado, café, ele bebia muito café, e aquele cheiro de papel de planta baixa que ele sempre carregava. Mas agora, ocasionalmente, havia outra camada de aroma. Sutil, mas inconfundível para minhas narinas experientes. Um perfume floral, doce, definitivamente feminino. E não era o da Tainá. No começo, dei o benefício da dúvida. Afinal, ele trabalhava com muitas pessoas. Poderia ser uma colega que usou o elevador com ele, ou alguém que o abraçou em uma reunião. Acontece. Humanos são criaturas sociais e pegam cheiros uns dos outros o tempo todo. Mas então vieram os comportamentos estranhos com o celular. Rodrigo sempre deixava o aparelho em qualquer lugar. Menos mesa, sofá, até no balcão da cozinha. De repente, o celular virou uma extensão da mão dele. Ia ao banheiro, celular junto, tomar água na cozinha. Celular junto! E o mais suspeito começou a sair na sacada para atender algumas ligações. É barulhento aqui dentro, ele dizia quando Tainá questionava. Mas nossa casa nunca foi barulhenta. Somos só eu e ela, e eu raramente latia dentro de casa. Tainá não parecia notar essas mudanças no início. Humanos são assim, tão concentrados em suas próprias rotinas que deixam passar detalhes importantes. Ela confiava nele completamente, o que tornava tudo ainda mais triste aos meus olhos caninos. Uma noite, cerca de um mês atrás, presenciei algo que confirmou minhas suspeitas. Tainá tinha ido dormir mais cedo, com dor de cabeça. Rodrigo ficou na sala supostamente assistindo a um jogo de futebol. Eu estava deitado no meu cantinho, fingindo dormir, uma técnica que aperfeiçoei ao longo dos anos para observar os humanos, quando acham que não estou prestando atenção. O celular dele vibrou. Ele olhou ao redor, certificando-se que Tainá estava mesmo no quarto, e atendeu sussurrando. Oi. Não posso falar agora. Ela tá dormindo. Amanhã a gente se vê. Ok, no mesmo lugar. Também estou com saudade. Preciso desligar. Meus pelos da nuca se arrepiaram. Aquilo não era uma conversa de trabalho. O tom de voz, o jeito de falar baixinho. O estou com saudade no final? Eu podia ser só um cachorro, mas não era bobo. Nos dias seguintes, fiquei ainda mais atento. Notei que Rodrigo tinha criado um padrão. Toda quarta-feira dizia que tinha reunião à noite no canteiro de obras. Voltava tarde,
sempre com aquele perfume floral misturado ao dele. E estava usando uma colônia PC Barba diferente nesses dias, mais forte, como se quisesse mascarar outros odores. Tentei alertar Tainá do jeito que podia. Quando o Rodrigo chegava nessas noites de quarta, eu farejava intensamente suas calças e sapatos, tentando mostrar a ela que havia algo errado. Às vezes até latia pro celular dele quando tocava. Mas ela apenas achava que eu estava sendo territorialista. Bob, se comporte! O Rodrigo já faz parte da família, ela me repreendia. Se ela soubesse o que eu estava tentando dizer, a gota d'água foi numa terça-feira, há cerca de 3 semanas. Tainá tinha ido visitar a mãe em Maringá e ficaria lá até quinta. Rodrigo disse que passaria no apartamento para checar se estava tudo bem comigo. Mal sabia ela que ele tinha outros planos. Ele chegou por volta das 19 horas, me deu comida e água fresquinha. Me levou para um passeio rápido, muito rápido, diga-se de passagem. E então, o inevitável aconteceu. O interfone tocou. Rodrigo atendeu apressadamente. Pode subir. 5 minutos depois, a campainha, ele abriu a porta e lá estava ela. Uma mulher alta, cabelos escuros na altura dos ombros, usando um vestido vermelho que combinava perfeitamente com aquele perfume floral que eu já conhecia bem. Oi, Letícia, ele disse puxando-a para dentro e fechando a porta rapidamente. Eles se beijaram ali mesmo, no hall de entrada, um beijo longo, daqueles de filme. Eu assistia tudo do meu cantinho na sala, incrédulo com a audácia. Aquele homem estava traindo minha dona na nossa casa. Seu apartamento é exatamente como imaginei, ela disse, olhando ao redor. Tecnicamente, é o apartamento da Tainá. Ele corrigiu, mas vamos deixar esse assunto de lado. Vem cá. Ele a puxou para o sofá, o nosso sofá, e ligou a televisão, provavelmente para disfarçar qualquer barulho. Eu rosnei baixinho, mas nenhum dos dois prestou atenção em mim. Quanto tempo temos? Letícia perguntou. Ela só volta na quinta noite. Temos o apartamento só para nós. Meu coração canino quase parou naquele momento. Ele planejava passar a noite toda com aquela mulher na nossa casa, na casa da Tainá. Eu não sabia o que fazer. Latir, morder a intrusa. Nada disso resolveria o problema real. Então fiz a única coisa que podia. Observei. Gravei cada detalhe na minha memória, cada palavra, cada gesto. Um dia, de alguma forma, eu encontraria um jeito de mostrar a Tainá o que estava acontecendo. A noite prosseguiu de forma nojenta. Eles pediram comida chinesa, beberam vinho das garrafas que Tainá guardava para ocasiões especiais e depois se dirigiram ao quarto de hóspedes. Pelo menos, ele teve a decência de não levar a amante para o quarto que compartilhava com Tainá. Eu fiquei do lado de fora da porta, deitado no corredor, de orelhas em pé, sentindo-me completamente impotente. Os sons que vinham lá de dentro, bem, vamos dizer que confirmavam tudo o que eu já suspeitava. Em algum momento da madrugada, acabei adormecendo ali mesmo, no corredor. Quando acordei, já era manhã. Ouvi o chuveiro ligado e logo depois, os dois saíram do quarto. Letícia tinha o cabelo molhado e usava a mesma roupa da noite anterior. Preciso ir, ela disse. Tenho reunião às 9 horas no escritório. Vou pedir um Uber para você, Rodrigo respondeu, pegando o celular. Enquanto esperavam, tomaram café na nossa cozinha. Ele até deu um pedaço de pão com manteiga para mim, como se isso comprasse meu silêncio. Aceitei o pão, claro. Nunca recuso comida, mas meu olhar dizia tudo. Sei o que você fez, seu traidor. Antes de sair, Letícia deu um último beijo em Rodrigo. Quando vamos nos ver de novo? Ela perguntou. Logo, ele prometeu, vou dar um jeito. Talvez semana que vem. E quanto a Tainá, você já falou com ela? Rodrigo suspirou. Ainda não. Não é tão simples assim. Estamos juntos há muito tempo, moramos praticamente juntos, temos planos. Você disse que ia terminar com ela, Rodrigo. Já faz 4 meses que estamos nessa situação. E vou terminar, só preciso do momento certo. Letícia parecia insatisfeita, mas não insistiu. Tenho que ir. Me avise quando pudermos nos encontrar novamente. E assim,
ela partiu. Rodrigo arrumou rapidamente o quarto de hóspedes. Trocou os lençóis, abriu as janelas para arejar. Depois de 1 hora, praticamente não havia sinais da visita noturna, menos exceto, é claro, para o meu nariz, que não deixava nada passar. Ele passou o resto do dia trabalhando no apartamento, agindo como se nada tivesse acontecido. À noite, ligou para Tainá. Sim, amor, passei lá hoje. O Bob está ótimo, dei comida para ele, tá tudo em ordem no apartamento. Mentiroso, mentiroso. Aquela foi a primeira vez que Letícia veio ao apartamento, mas não seria a última. Nos dias seguintes, enquanto Tainá ainda estava fora, ela apareceu mais 2 vezes. E em uma dessas vezes, deixou algo para trás. Algo que seria a chave para toda essa história. Na quinta-feira, Tainá voltou de Maringá. Parecia feliz, descansada. Trouxe presentes da mãe para mim, menos biscoitos caninos caseiros, meus favoritos. Eu estava genuinamente contente em vê-la, mas também angustiado com o que sabia e não podia contar. Rodrigo apareceu para jantar naquela noite. Trouxe flores para ela, menos flores. A audácia desse homem não tinha limites. Agiu como um namorado perfeito, atencioso, carinhoso, perguntando sobre a viagem, sobre como estava Dona Clara. Senti sua falta, ele disse, beijando-a. Eu quase vomitei meus biscoitos caninos naquele momento. O fim de semana transcorreu normalmente. Rodrigo ficou no apartamento, como sempre fazia. Eles assistiram filmes, cozinharam juntos, saíram para almoçar com amigos no domingo. Para qualquer observador, era um casal perfeito. Mas eu sabia a verdade e estava determinado a encontrar um jeito de espola. Minha oportunidade surgiu na terça-feira seguinte. Rodrigo havia dormido em casa na noite anterior. Nada fora do comum, exceto que ele saiu muito cedo, antes mesmo da Tainá. Disse que tinha uma reunião importante no canteiro de obras. Essas reuniões matinais estão ficando frequentes, Tainá comentou, ainda sonolenta. É a fase final do projeto, ele explicou. Logo volta ao normal. Mais mentiras. Depois que Tainá saiu para o trabalho, fiquei sozinho no apartamento. Era minha chance de investigar mais a fundo. Comecei minha operação farejamento pelo quarto de hóspedes, o local do crime. O cheiro de Letícia ainda estava lá, embora fraco. Rodrigo havia sido cuidadoso em limpar, trocar os lençóis, arejar o ambiente. Mas para um nariz como o meu, essas tentativas eram inúteis. Farejar é como ter visão de raio-x. Vamos além da superfície. Enfiei meu focinho embaixo da cama, onde o cheiro era mais concentrado. Havia algo ali, algo pequeno, de tecido, com um aroma forte de perfume floral. Puxei com os dentes e era uma calcinha. Uma calcinha vermelha, de renda. Agora, eu posso ser só um cachorro, mas sei muito bem que aquilo não pertencia à minha dona. Primeiro, porque o cheiro era completamente diferente. Segundo, porque a Tainá só usava peças mais básicas, de algodão, nada daquele tipo. Fiquei olhando para aquela peça de roupa por um bom tempo, minha cabeça inclinada, tentando entender o que ela estava fazendo ali. Letícia deve ter esquecido durante uma de suas visitas. Provavelmente na última noite que passou ali, enquanto Tainá estava em Maringá. E o mais estranho, tinha o mesmo cheiro doce que às vezes eu sentia no Rodrigo. Aí eu fiz o que qualquer cachorro decente faria. Peguei a calcinha e levei para minha caminha. Não me julguem, não foi por safadeza. Foi investigação. Isso, investigação. Passei o resto do dia com aquela peça de roupa escondida entre meus brinquedos, pensando em como o sela para revelar a verdade a Tainá. O problema é que, sendo um cachorro, minhas opções de comunicação eram limitadas. Não podia simplesmente mostrar a calcinha e dizer, olha, o Rodrigo está te traindo com uma mulher que usa lingerie vermelha. A vida seria muito mais fácil se eu pudesse falar, sabem? Quando Tainá chegou do trabalho, fiquei observando-a. Ela parecia cansada, mas feliz. Falava ao telefone com o Rodrigo, combinando o jantar para aquela noite. Ele prometeu trazer comida tailandesa, a favorita dela. Será que ela sabia? Será que aquilo era dela e eu estava enganado? Mas não, meu nariz nunca mente.
Aquela peça de roupa íntima pertencia a Letícia. Tenho certeza absoluta. Rodrigo apareceu às 19h30 com as sacolas de comida tailandesa e um vinho. Parecia nervoso, mais do que o normal. Olhava o celular constantemente. Enquanto eles jantavam, eu fiquei rondando, observando. A Tainá perguntou se estava tudo bem. E ele disse que era trabalho, problemas na obra. É só estresse. Amor, temos um prazo apertado para entregar esse prédio, ele falou, dando um beijo na testa dela. Mas eu sabia que não era só isso. Humanos mentem, mas os cheiros não. E ele estava cheirando a nervosismo. Sabe aquele suor frio de quando estão ansiosos? Pois é. Depois do jantar, enquanto eles assistiam a um filme, decidi que era hora de agir. Fui até minha caminha, peguei a calcinha vermelha e voltei para a sala. Parei bem na frente deles, olhando fixamente. O que você tem aí, Bob? Tainá perguntou, curiosa. Eu soltei a peça no chão, bem na frente dos dois. O rosto do Rodrigo. Se vocês tivessem visto, ficou branco como papel. Os olhos arregalados. Tainá pegou a calcinha, olhou por um momento. Confusa, então se virou para Rodrigo. De quem é isso, Eu não sei. Deve ser seu. Ele gaguejou. Meu, você já me viu usando algo assim? E o que estaria fazendo no chão da sala? O clima ficou pesado. Dava para cortar a tensão com uma faca. Eu só observava, meu rabo balançando devagar. Parte de mim se sentia culpado por causar aquela situação, mas outra parte sabia que estava fazendo o certo. Minha lealdade era com a Tainá, afinal. Tainá, eu posso explicar. Rodrigo começou, mas sua voz tremia. Explicar o quê? Que tem uma roupa íntima de outra mulher na nossa casa. Uma que definitivamente não é minha. Vocês já perceberam como os humanos ficam lentos para juntar as peças? Eu já tinha entendido tudo há horas, mas eles demoram tanto. Não é o que você está pensando, ele tentou. Clássico, né? Sempre dizem isso. Mas o cheiro dele era de puro pânico agora. Então me diz, o que é, Rodrigo? Me diz. Tainá já estava com lágrimas nos olhos. E vocês, o que fariam no lugar dela? Acreditariam em alguma explicação? Comenta aí embaixo, tô curioso para saber. É da Letícia. Ele finalmente admitiu. Letícia. Então, esse era o nome da dona do cheiro doce. Letícia, sua colega de trabalho, aquela arquiteta que você vive falando? Tainá perguntou. Sua voz misturando raiva e descrença. Rodrigo abaixou a cabeça. Sim, mas não é sério, foi só uma vez. Eu juro. Meu amigo. Se até eu, um cachorro, sei que isso é mentira, imagina a Tainá. Uma vez? E como a calcinha dela veio parar aqui? Ela tirou e esqueceu de levar embora, é isso? Tainá gritou, jogando a peça de roupa na cara dele. Eu recuei um pouco, me escondendo parcialmente atrás do sofá. Odeio quando eles gritam. Minhas orelhas são sensíveis. Mas continuei observando. Era meu dever como detetive canino. Foi um erro, Tainá. Aconteceu quando você estava visitando sua mãe no mês passado. Eu estava sozinho, bebi um pouco demais e ela veio aqui para discutirmos um projeto no quarto de hóspedes. Vocês discutiram o projeto na cama? Tainá interrompeu, irônica. Não foi assim. Ele tentou novamente. Não, então me explica como foi. E por que essa coisa ainda tá aqui? Faz um mês que visitei minha mãe. Nesse momento, o celular do Rodrigo vibrou. Ele olhou rapidamente e depois virou a tela para baixo, mas não foi rápido o suficiente. É ela, Tainá perguntou, apontando para o celular. Rodrigo não respondeu. Não precisava. Seu cheiro de culpa respondia por ele. Tainá pegou o celular antes que ele pudesse impedir. Desbloqueou. Ela sabia a senha, claro, e começou a ler as mensagens. Seu rosto foi mudando de expressão a cada segundo. Saudades de ontem. Ela leu em voz alta. Quando nos vemos de novo? Ontem, Rodrigo, ontem. Você disse que tinha uma reunião até tarde. Ele tentou pegar o celular de volta. Mas Tainá recuou, continuando a ler. Ainda posso sentir seu cheiro em mim. Que romântico, hein? Precisamos resolver essa situação logo. Não aguento mais me esconder. O cheiro de tristeza da Tainá era tão forte que chegava a doer meu nariz.
misturado com raiva, decepção, um coquetel de emoções que eu odiava sentir nela. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela perguntou, agora mais calma, mas era aquela calma assustadora. 4 meses, ele admitiu, derrotado. 4 meses? E eu só tinha percebido nas últimas semanas. Fiquei decepcionado comigo mesmo. Que tipo de farejador eu era? Precisava melhorar minhas habilidades detetivescas. 4 meses, Tainá repetiu, como se estivesse testando como as palavras soavam. Enquanto escolhíamos o salão de festas para o nosso casamento, enquanto falávamos sobre ter filhos, você estava com ela. Não era uma pergunta, era uma constatação dolorosa. Eu ia terminar com ela, Rodrigo disse. Juro que ia. Foi um erro. Me deixei levar. Mas amo você, Tainá. Me poupe! Ela jogou o celular no sofá. Se não fosse pelo Bob, eu ainda estaria sendo feita de idiota! Nesse momento, ela olhou para mim com uma expressão de gratidão que fez meu coração canino se aquecer. Eu balancei meu rabo devagar, como quem diz, estou aqui para você. Como isso foi parar no quarto de hóspedes? Afinal, ela perguntou de repente. Rodrigo engoliu em seco. Ela esteve aqui mais vezes. O choque no rosto da Tainá. Eu nunca vou esquecer. Na nossa casa, na minha cama? Não, nunca. Na nossa cama. Ele se apressou em dizer. Só no quarto de hóspedes. Eu nunca traria ela para o nosso quarto, eu juro. Que consideração da sua parte, Tainá exclamou, irônica. Um verdadeiro cavalheiro. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Não me toque, não quero suas mãos em mim. As mesmas que tocaram nela. O silêncio que seguiu foi pesado. Eu podia ouvir os batimentos cardíacos acelerados dos dois, sentir o cheiro da adrenalina no ar. Eu vou passar a noite na casa da minha amiga. Tainá finalmente disse. Quando eu voltar amanhã, quero você e suas coisas fora daqui. Tainá, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso. Fazer terapia de casal. Terapia de casal? Ela riu, mas era um riso triste. Você acha que isso conserta uma traição de 4 meses? Com encontros na minha própria casa? Não há o que consertar aqui, Rodrigo. Ela foi até o quarto, pegou algumas coisas numa pequena mala, depois veio até mim, acariciou minha cabeça. Vem, Bob, vamos passar a noite fora. Eu olhei para Rodrigo, que parecia derrotado no sofá, e depois para Tainá. Não precisei pensar 2 vezes. Segui minha dona até a porta. Antes de sairmos, Tainá se virou para Rodrigo e deixa a chave em cima da mesa. Vou trocar as fechaduras amanhã mesmo. E assim, saímos para a noite chuvosa, deixando para trás um homem desesperado e uma calcinha vermelha que mudou tudo. Passamos a noite na casa da Camila, melhor amiga da Tainá. Eu nunca tinha ido lá antes, mas gostei do lugar. Era um apartamento menor que o nosso, no 5º andar de um prédio no centro. Tinha um jardim pequeno na varanda e um gato preto chamado Galileu que ficou me encarando da estante. Mandei um olhar de volta, tipo, hoje não, amigo peludo. Estamos passando por um momento difícil aqui. Tainá chorou muito. Contou tudo para Camila, que ficou indignada. Ele trouxe a mulher para o seu apartamento? Na sua casa? Que tipo de pessoa faz isso? Ela dizia, servindo mais vinho para Tainá. Camila fez chá, ofereceu chocolate, falou coisas como ele não te merece e você vai encontrar alguém melhor. Eu fiquei ao lado da minha dona, com a cabeça no colo dela. Às vezes, o melhor conforto é só estar presente, sabem? Eu não podia dizer palavras de consolo, mas podia oferecer meu calor, minha presença, minha lealdade incondicional. E foi o que fiz. Não consigo acreditar que ele fez isso. Tainá repetia entre soluços. 4 meses! Camila, 4 meses! Me enganando. E eu, idiota, planejando o nosso casamento. Você não é idiota, Camila respondeu, passando o braço ao redor dos ombros da amiga. Ele que é um cafajeste. Quem diria, hein? Sempre tão certinho, tão confiável. As pessoas não são quem parecem ser. Tainá disse, acariciando minhas orelhas distraidamente. Exceto o Bob. Ele
sempre foi leal. Naquele momento, inclinei minha cabeça contra a mão dela, como se dissesse sempre serei. Rodrigo ligou várias vezes durante a noite. Tainá rejeitou todas as chamadas. Ele deixou mensagens de voz, implorando por perdão, dizendo que tudo havia sido um erro terrível, que amava apenas ela. Ela ouviu algumas, com o rosto fechado, depois bloqueou o número. Sabe o que é pior, Camila? Tainá disse por volta da meia-noite, quando já estavam na segunda garrafa de vinho. É humilhação. Ele trouxe aquela mulher para minha casa. Eles fizeram coisas na minha casa, onde eu durmo, onde eu vivo. Como posso voltar para lá agora? Você vai voltar, Camila afirmou com convicção. É a sua casa, não dele. Você vai voltar, jogar todas as coisas dele fora, trocar as fechaduras e recomeçar. Aquele apartamento é seu, você pagou por ele, decorou com amor. Não deixe que ele tire isso de você também. Tainá assentiu, mas não parecia totalmente convencida. Adormeceu no sofá de Camila por volta das 2 da manhã, exausta de tanto chorar. Fiquei de guarda ao lado dela, vigilante. Se Rodrigo ousasse aparecer, ele conheceria o lado não tão amigável deste Beagle na manhã seguinte. Tainá acordou com os olhos inchados e uma determinação renovada. Tomou um café forte, vestiu-se e disse: "Vamos para casa, Bob. Tá na hora de limpar aquele lugar." Ao chegarmos, notamos que o carro do Rodrigo não estava mais lá, sinal de que ele tinha, ao menos, respeitado o pedido dela de sair. Quando entramos, vimos que ele tinha realmente levado suas coisas. Os armários estavam meio vazios, os produtos dele não estavam mais no banheiro e os sapatos que ficavam no hall haviam desaparecido. A chave estava sobre a mesa, como Tainá havia pedido. Mas ele também deixou algo mais. Uma carta. Tainá pegou com mãos trêmulas e começou a ler. Eu não sei o que estava escrito, claro, mas pelo cheiro das lágrimas dela, era algo emocionante. Ele disse que me ama, ela falou para mim, como se eu pudesse entender completamente. Diz que cometeu o maior erro da vida dele, que vai se arrepender para sempre. Eu inclinei a cabeça, ouvindo atentamente. Também diz que a Letícia não significava nada, que foi só atração física, que estava confuso com a aproximação do casamento, humanos e suas desculpas. Sempre tentando racionalizar seus erros. Ele quer uma segunda chance. Bob diz que fará terapia, que nunca mais vai me decepcionar. Ela olhou para mim como se esperasse uma resposta. Eu só dei um latido curto. O que mais poderia fazer? Tainá amassou a carta e jogou no lixo. Não posso. Não depois de tudo isso. A confiança quebrou. Camila veio ajudar na limpeza do apartamento. Elas jogaram fora qualquer coisa que lembrasse Rodrigo. Fotos, presentes, até alguns móveis que ele havia escolhido. Chamaram um chaveiro que trocou todas as fechaduras. Tainá até mudou a senha do Wi-Fi da Netflix. Embora eu duvidasse que Rodrigo fosse tentar acessar essas coisas, o quarto de hóspedes foi o mais difícil. Tainá ficou parada na porta por um longo tempo, incapaz de entrar. Finalmente, Camila disse que cuidaria daquilo. Ela trocou toda a roupa de cama, abriu as janelas, borrifou aromatizador em todos os cantos. Mas para mim, o cheiro de Letícia ainda estava lá, faintamente. A calcinha vermelha foi queimada na pia da cozinha, numa espécie de ritual de purificação. Tainá derramou álcool sobre ela e riscou um fósforo. "Adeus, Letícia", ela murmurou enquanto a peça se transformava em cinzas. Nos dias que se seguiram, Rodrigo tentou de tudo. Mandou flores, presentes, mais cartas, ligava constantemente de números diferentes, a ponto de Tainá ter que bloquear chamadas de desconhecidos. Ele até apareceu na porta uma vez, mas ela não o deixou entrar. "Por favor, Tainá, só me escuta", ele implorou através da porta. "Não há nada para escutar", ela respondeu. "Você teve 4 meses para falar a verdade e escolheu mentir a cada dia. As flores que ele enviou foram doadas para um asilo próximo. Os presentes para uma instituição de caridade. As cartas direto para o lixo, sem serem abertas.
Se eu desse uma segunda chance, ela me perguntou uma noite, enquanto estávamos deitados no sofá, eu seria uma tola ou uma pessoa compreensiva? Eu só lambi sua mão. Questões humanas complexas demais para um Beagle, mas eu sabia que ela precisava tomar essa decisão sozinha. Uma semana depois, descobrimos algo interessante. O vizinho do 3 bytes, Carlos. Um professor universitário de Miami-Dade que sempre me dava petiscos quando nos encontrava no elevador. Contou para Tainá que tinha visto Rodrigo entrando no prédio com uma mulher várias vezes durante o último mês. Eu não queria me meter. Ele explicou, mas depois que soube o que aconteceu, achei que você deveria saber. Eles pareciam bem íntimos. Achei estranho, porque sabia que você estava viajando naquela semana. Mas pensei que talvez fosse uma amiga sua. Tainá agradeceu pela informação. Aquilo parecia ter fortalecido sua decisão de não voltar com o Rodrigo. Sabia que ele estava mentindo sobre ter sido só uma vez, ela comentou comigo depois. Humanos são tão previsíveis, né, Bob? Sempre a mesma história. Foi só uma vez. Não significou nada. Eu concordei com um leve movimento de cabeça. Os humanos realmente seguem padrões interessantes quando são pegos em mentiras. O tempo foi passando. 1 mês, 2 meses. Tainá estava mais forte, sorria mais, voltou a sair com amigos. Começou a fazer aulas de dança, algo que sempre quis. Mas Rodrigo não gostava porque, segundo ele, tomava muito tempo. Ela também intensificou a terapia, indo 2 vezes por semana agora. Estou trabalhando minha autoestima. Bob, ela me explicou, entendendo por que permiti que alguém me tratasse daquela forma. Nossa rotina encontrou um novo ritmo. Os passeios ficaram mais longos e frequentes, o que era ótimo para mim. Ela passou a trabalhar algumas vezes em casa, o que significava mais tempo juntos. Às vezes, amigas dela vinham para assistir filmes e comer pizza menos, e sempre me davam alguns pedacinhos de queijo escondido, como se Tainá não soubesse. E sabe o que é mais interessante? Uma vez, quando estávamos no parque, encontramos Letícia por acaso. Eu a reconheci pelo cheiro, o mesmo da calcinha vermelha. Tainá também a reconheceu, claro, das fotos de eventos do trabalho de Rodrigo. Letícia pareceu querer fugir, mas Tainá a abordou. Eu fiquei tenso, preparado para defender minha dona se necessário. Oi, Letícia, Tainá disse, surpreendentemente calma. Oi, Tainá. A outra respondeu, visivelmente desconfortável. Olha, não precisa dizer nada. Tainá interrompeu. Só queria te dizer uma coisa. Ele também mentia para você. Letícia franziu a testa, confusa. Ele dizia que nosso relacionamento estava acabado, que só estávamos juntos por conveniência, certo? Que ia terminar comigo a qualquer momento. O rosto de Letícia mostrou que Tainá tinha acertado em cheio. Enquanto isso, Tainá continuou. Ele planejava nosso casamento comigo, falava sobre filhos, sobre comprar uma casa maior. Letícia parecia em choque. Ele me pediu em namoro há 2 semanas. Foi a vez de Tainá parecer surpresa. Então ela deu uma risada genuína. Bem, então acho que ambas tivemos sorte de descobrir quem ele realmente é. As 2 mulheres trocaram um olhar de entendimento mútuo. Não eram amigas, claro, mas compartilhavam a experiência de terem sido enganadas pelo mesmo homem. Boa sorte, Letícia, Tainá disse. Antes de se afastar, você vai precisar. E assim, continuamos nosso passeio, deixando para trás uma mulher pensativa, espero, mais sábia. 3 meses após a separação, recebi uma notícia chocante. Letícia ligou para Tainá. Aparentemente, Rodrigo havia continuado o relacionamento com ela após o rompimento com Tainá, prometendo compromisso e exclusividade. Mas Letícia havia acabado de descobrir que ele estava saindo com uma terceira mulher, uma colega do departamento financeiro da construtora. Achei que você deveria saber. Letícia disse ao telefone. Ele é um mentiroso compulsivo. Usa o mesmo padrão com todas. Diz que está confuso, que precisa de tempo, que ama apenas uma pessoa, mas está preso em um compromisso anterior. Tainá agradeceu pela informação, embora já não parecesse mais afetada por isso. Não me surpreende, ela respondeu. Espero que a próxima descubra mais rápido do que nós. Você tem um ótimo cachorro, Letícia comentou. Antes de desligar,
Foi ele quem encontrou minha. Bem, você sabe. Tainá olhou para mim com um sorriso. Sim, o Bob é o melhor detetive que conheço. Aquele telefonema pareceu encerrar um capítulo definitivamente. Tainá já não chorava mais. Não ficava melancólica ao ver fotos antigas. Não reagia quando alguém mencionava o nome de Rodrigo. Ela havia seguido em frente. Você acha que a Tainá fez certo em não dar uma segunda chance ao Rodrigo? Ou será que devemos sempre acreditar quando alguém diz que mudou? Comenta aí o que você faria no lugar dela. Bloco 6 menos consequências, continuação às vezes. O melhor conforto é só estar presente. Sabem? Eu não podia dizer palavras de consolo, mas podia oferecer meu calor, minha presença, minha lealdade incondicional. E foi o que fiz. Não consigo acreditar que ele fez isso. Tainá repetia entre soluços. 4 meses, Camila! 4 meses me enganando! E eu, idiota, planejando nosso casamento. Você não é idiota, Camila respondeu, passando o braço ao redor dos ombros da amiga. Ele que é um cafajeste! Quem diria, hein? Sempre tão certinho, tão confiável. As pessoas não são quem parecem ser, Tainá disse, acariciando minhas orelhas distraidamente. Exceto o Bob. Ele sempre foi leal. Naquele momento, inclinei minha cabeça contra a mão dela, como se dissesse, sempre serei. Rodrigo ligou várias vezes durante a noite. Tainá rejeitou todas as chamadas. Ele deixou mensagens de voz, implorando por perdão, dizendo que tudo havia sido um erro terrível, que amava apenas ela. Ela ouviu algumas, com o rosto fechado, depois bloqueou o número. Sabe o que é pior, Camila? Tainá disse por volta da meia-noite, quando já estavam na segunda garrafa de vinho. É humilhação. Ele trouxe aquela mulher para minha casa. Eles fizeram coisas na minha casa, onde eu durmo, onde eu vivo. Como posso voltar para lá agora? Você vai voltar, Camila afirmou com convicção. É a sua casa, não dele. Você vai voltar, jogar todas as coisas dele fora, trocar as fechaduras e recomeçar. Aquele apartamento é seu, você pagou por ele, decorou com amor. Não deixe que ele tire isso de você também. Tainá sentiu, mas não parecia totalmente convencida. Adormeceu no sofá de Camila por volta das 2 da manhã, exausta de tanto chorar. Fiquei de guarda ao lado dela, vigilante. Se Rodrigo ousasse aparecer, ele conheceria o lado não tão amigável deste Beagle. Na manhã seguinte, Tainá acordou com os olhos inchados e uma determinação renovada. Tomou um café forte, vestiu-se e disse: Vamos para casa, Bob. Está na hora de limpar aquele lugar. Ao chegarmos, notamos que o carro do Rodrigo não estava mais lá. Sinal de que ele tinha, ao menos, respeitado o pedido dela de sair. Quando entramos, vimos que ele tinha realmente levado suas coisas. Os armários estavam meio vazios, os produtos dele não estavam mais no banheiro, e os sapatos que ficavam no hall haviam desaparecido. A chave estava sobre a mesa, como Tainá havia pedido. Mas ele também deixou algo mais. Uma carta. Tainá pegou com mãos trêmulas e começou a ler. Eu não sei o que estava escrito, claro, mas pelo cheiro das lágrimas dela, era algo emocionante. Ele diz que me ama. Ela falou para mim como se eu pudesse entender completamente. Diz que cometeu o maior erro da vida dele, que vai se arrepender para sempre. Eu inclinei a cabeça, ouvindo atentamente. Também diz que a Letícia não significava nada, que foi só atração física, que estava confuso com a aproximação do casamento, humanos e suas desculpas. Sempre tentando racionalizar seus erros. Ele quer uma segunda chance. Bob diz que fará terapia, que nunca mais vai me decepcionar. Ela olhou para mim como se esperasse uma resposta. Eu só dei um latido curto. O que mais poderia fazer? Tainá amassou a carta e jogou no lixo. Não, não posso. Não, depois de tudo isso. A confiança quebrou. Camila veio ajudar na limpeza do apartamento. Elas jogaram fora qualquer coisa que lembrasse Rodrigo, fotos, presentes, até alguns móveis que ele havia escolhido, chamaram um chaveiro que trocou todas as fechaduras. Tainá até mudou a senha do Wi-Fi da Netflix, embora eu duvidasse que Rodrigo fosse tentar acessar essas coisas. O quarto de hóspedes foi o mais difícil. Tainá ficou parada na porta por um longo tempo,
incapaz de entrar. Finalmente, Camila disse que cuidaria daquilo. Ela trocou toda a roupa de cama, abriu as janelas, borrifou o aromatizador em todos os cantos. Mas para mim, o cheiro de Letícia ainda estava lá, faintamente. A calcinha vermelha foi queimada na pia da cozinha, numa espécie de ritual de purificação. Tainá derramou álcool sobre ela e riscou um fósforo. Adeus, Letícia, ela murmurou enquanto a peça se transformava em cinzas. Nos dias que se seguiram, Rodrigo tentou de tudo. Mandou flores, presentes, mais cartas. Ligava constantemente de números diferentes, a ponto de Tainá ter que bloquear chamadas de desconhecidos. Ele até apareceu na porta uma vez, mas ela não o deixou entrar. Por favor, Tainá, só me escuta. Ele implorou através da porta. Não há nada para escutar, ela respondeu. Você teve 4 meses, para falar a verdade, e escolheu mentir a cada dia. As flores que ele enviou foram doadas para um asilo próximo. Os presentes, para uma instituição de caridade. As cartas, direto para o lixo, sem serem abertas. Se eu desse uma segunda chance, ela me perguntou uma noite, enquanto estávamos deitados no sofá, eu seria uma tola ou uma pessoa compreensiva? Eu só lambi sua mão. Questões humanas complexas demais para um Beagle, mas eu sabia que ela precisava tomar essa decisão sozinha. Uma semana depois, descobrimos algo interessante. O vizinho do 3 bytes, Carlos, um professor universitário de meia-idade que sempre me dava petiscos quando nos encontrava no elevador, contou para Tainá que tinha visto Rodrigo entrando no prédio com uma mulher várias vezes durante o último mês. Eu não queria me meter, ele explicou, mas depois que soube o que aconteceu, achei que você deveria saber. Eles pareciam bem íntimos. Achei estranho, porque sabia que você estava viajando naquela semana, mas pensei que talvez fosse uma amiga sua. Tainá agradeceu pela informação. Aquilo parecia ter fortalecido sua decisão de não voltar com o Rodrigo. Sabia que ele estava mentindo sobre ter sido só uma vez? Ela comentou comigo depois. Humanos são tão previsíveis, né, Bob? Sempre a mesma história. Foi só uma vez, não significou nada. Eu concordei com um leve movimento de cabeça. Os humanos realmente seguem padrões interessantes quando são pegos em mentiras. O tempo foi passando. 1 mês, 2 meses. Tainá estava mais forte, sorria mais, voltou a sair com amigos. Começou a fazer aulas de dança, algo que sempre quis, mas Rodrigo não gostava, porque, segundo ele, tomava muito tempo. Ela também intensificou a terapia, indo 2 vezes por semana agora. Estou trabalhando minha autoestima. Bob, ela me explicou. Entendendo por que permiti que alguém me tratasse daquela forma, nossa rotina encontrou um novo ritmo. Os passeios ficaram mais longos e frequentes. O que era ótimo para mim. Ela passou a trabalhar algumas vezes em casa, o que significava mais tempo juntos. Às vezes, amigas dela vinham para assistir filmes e comer pizza menos, e sempre me davam alguns pedacinhos de queijo escondido. Como se Tainá não soubesse. E sabe o que é mais interessante? Uma vez, quando estávamos no parque, encontramos Letícia por acaso. Eu a reconheci pelo cheiro, o mesmo da calcinha vermelha. Tainá também a reconheceu, claro, das fotos de eventos do trabalho de Rodrigo. Letícia pareceu querer fugir, mas Tainá a abordou. Eu fiquei tenso, preparado para defender minha dona se necessário. Oi, Letícia. Tainá disse, surpreendentemente calma. Oi, Tainá. A outra respondeu, visivelmente desconfortável. Olha, eu... Não precisa dizer nada, Tainá interrompeu. Só queria te dizer uma coisa. Ele também mentia para você. Letícia franziu a testa, confusa. Ele dizia que nosso relacionamento estava acabado, que só estávamos juntos por conveniência, certo? Que ia terminar comigo a qualquer momento. O rosto de Letícia mostrou que Tainá tinha acertado em cheio. Enquanto isso, Tainá continuou. Ele planejava nosso casamento comigo. Falava sobre filhos, sobre comprar uma casa maior. Letícia parecia em choque. Ele me pediu em namoro há 2 semanas. Foi a vez de Tainá parecer surpresa. Então ela deu uma risada genuína. Bem, então acho que ambas tivemos sorte de descobrir quem ele realmente é.
As duas mulheres trocaram um olhar de entendimento mútuo. Não eram amigas, claro, mas compartilhavam a experiência de terem sido enganadas pelo mesmo homem. Boa sorte, Letícia, Tainá disse, antes de se afastar. Você vai precisar! E assim, continuamos nosso passeio, deixando para trás uma mulher pensativa e, espero, mais sábia. 3 meses após a separação, recebi uma notícia chocante. Letícia ligou para Tainá. Aparentemente, Rodrigo havia continuado o relacionamento com ela após o rompimento com Tainá, prometendo compromisso e exclusividade. Mas Letícia havia acabado de descobrir que ele estava saindo com uma terceira mulher, uma colega do departamento financeiro da construtora. Achei que você deveria saber. Letícia disse ao telefone, ele é um mentiroso compulsivo. Usa o mesmo padrão com todas. Diz que está confuso, que precisa de tempo, que ama apenas uma pessoa, mas está preso em um compromisso anterior. Tainá agradeceu pela informação, embora já não parecesse mais afetada por isso. Não me surpreende, ela respondeu. Espero que a próxima descubra mais rápido do que nós. Você tem um ótimo cachorro, Letícia comentou antes de desligar. Foi ele quem encontrou minha... Bem, você sabe, Tainá olhou para mim com um sorriso. Sim, o Bob é o melhor detetive que conheço. Aquele telefonema pareceu encerrar um capítulo definitivamente. Tainá já não chorava mais. Não ficava melancólica ao ver fotos antigas. Não reagia quando alguém mencionava o nome de Rodrigo. Ela havia seguido em frente. Você acha que a Tainá fez certo em não dar uma segunda chance ao Rodrigo? Ou será que devemos sempre acreditar quando alguém diz que mudou? Comenta aí. O que você faria no lugar dela? Bloco 7, menos fechamento. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica em que eu encontrei a calcinha vermelha. Nossa vida encontrou um novo ritmo, uma nova normalidade. Tainá redecorou completamente o apartamento. Pintou as paredes, mudou a disposição dos móveis, comprou um sofá novo. O antigo tinha energia ruim, segundo ela. O quarto de hóspedes foi transformado em um espaço de meditação e yoga menos práticas, que ela adotou para lidar com o estresse e a ansiedade após a separação. Ela também mudou seu visual, cortou os cabelos num estilo mais curto e moderno. Começou a usar roupas mais coloridas. Rodrigo sempre preferia que ela se vestisse de forma mais sóbria, profissional, como ele dizia. Agora, era comum vê-la com vestidos floridos, brincos grandes, maquiagem mais elaborada. Estou redescobrindo quem sou, Bob. Ela me explicou uma noite, enquanto experimentava um batom vermelho brilhante. Por tanto tempo, moldei minhas escolhas baseadas no que Rodrigo gostava ou aprovava. Nem percebi que estava fazendo isso. Profissionalmente, ela também estava florescendo. Ampliou seu consultório, contratou uma secretária e começou a dar palestras sobre saúde mental em escolas e empresas. Eu notava como ela voltava energizada desses eventos, cheia de histórias para me contar como se eu entendesse cada palavra, mas adorava ouvir sua voz animada. Tainá tá namorando de novo um cara legal, veterinário, chamado Marcos. Nos conhecemos quando ela me levou para tomar vacinas. Ela nunca deixou minhas vacinas atrasarem, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele tem uma clínica pequena, mas bem cuidada no bairro vizinho, especializada em animais de pequeno porte. Marcos me trata super bem, sempre traz petiscos especiais e respeita meu espaço. O mais importante, ele tem cheiro de honestidade. Acreditem, isso existe. E nós cachorros conseguimos sentir. É uma combinação de franqueza, transparência e sinceridade que emana da pele. Rodrigo nunca teve esse cheiro, percebo agora. O relacionamento deles tá indo devagar. Marcos vem jantar algumas vezes por semana. Às vezes passam o fim de semana juntos. Mas ainda não há planos de morar juntos ou casamento. Tainá diz que está aprendendo a conhecer melhor as pessoas antes de se comprometer profundamente. Sábia decisão. Uma coisa interessante, Marcos sempre me leva junto quando eles saem para parques ou praças. Diz que um pacote vem com o outro, referindo-se a mim e Tainá. Rodrigo, por outro lado, muitas vezes sugeria que eu ficasse em casa quando eles saíam,
especialmente para restaurantes ou eventos sociais. Quanto ao Rodrigo, soubemos que ele e Letícia não duraram nem 2 meses. Aparentemente, ele foi pego traindo ela também, com aquela colega do departamento financeiro que Letícia havia mencionado. Não digo que fiquei feliz com isso, mas talvez um pouquinho de justiça poética? Ele tentou contatar Tainá novamente quando seu relacionamento com Letícia terminou. Enviou um buquê enorme de rosas com um cartão pedindo uma conversa. Tainá doou as flores para o hospital infantil e nem respondeu ao cartão. Algumas pessoas nunca mudam, Bob, ela comentou enquanto jogava o cartão no lixo. E outras mudam tanto que você nem as reconhece mais. Prefiro ser do segundo grupo. A calcinha vermelha? Tainá a queimou numa pequena cerimônia com as amigas, regada a vinho e risadas. Foi uma espécie de ritual de encerramento, de deixar o passado para trás. Elas fizeram isso na varanda, sob a luz da lua cheia, como uma espécie de ritual de purificação. Camila até trouxe sálvia para queimar junto, dizendo que limpava as energias negativas. 2 semanas atrás, quando estávamos passeando pelo shopping, vimos Rodrigo de longe. Ele estava com uma mulher que não conhecíamos, provavelmente a mais nova de uma série. Pensei comigo mesmo. Ele nos viu também e parecia querer se aproximar, mas Tainá simplesmente virou na direção oposta. Não por medo ou raiva, percebi, mas por indiferença. Ele já não significava nada para ela. Sabe, Bob, ela me disse enquanto caminhávamos para outra loja, um dia vou agradecer ao Rodrigo. Se não fosse por toda aquela situação, eu não teria percebido quanto me anulava naquele relacionamento. Não teria redescoberto minha força. E eu, bem, continuo sendo o melhor farejador do prédio. Agora, todos os vizinhos me conhecem como Bob, o detetive. Recebo carinho extra por onde passo. E não vou mentir, estou adorando a fama. A dona Marlene, a vizinha do 2C que me leva para passeios à tarde, sempre conta minha história para outras pessoas no parque. Este é o Bob, o cachorro que descobriu a traição. Um verdadeiro herói. Não me considero um herói. Na verdade, só fiz o que qualquer cachorro leal faria. Protegi minha dona da melhor maneira que pude. Não podia falar, não podia escrever uma carta explicando tudo. Então usei o que tinha menos meu faro, minha inteligência canina e, bem, uma calcinha vermelha bem posicionada. Semana passada, Tainá me inscreveu numa competição de farejamento para cães. Algo que nunca teríamos feito quando o Rodrigo estava por perto. Ele achava essas atividades perda de tempo. Fiquei em segundo lugar. Não é incrível? Ganhei uma medalha e tudo mais. Marcos estava lá, torcendo por mim, junto com Tainá. Foi um dos dias mais felizes da minha vida canina. Sabe, o que aprendi com tudo isso? Que às vezes precisamos seguir nosso instinto, nosso faro. Humanos complicam tanto as coisas, tentam racionalizar, encontrar desculpas, segundas chances. Nós, cachorros, somos mais simples. Se cheira mal, provavelmente está podre. Tainá aprendeu a confiar mais em seus instintos também. E em mim, claro. Agora, sempre que apresenta alguém novo, observa atentamente minha reação. O Bob tem um sexto sentido para pessoas. Ela diz: tenho mesmo! No outro dia, Marcos trouxe um amigo para jantar, um tal de Ricardo. O cara tinha um cheiro estranho, não de perfume ou algo assim, mas aquele cheiro que nós, cães, associamos com desonestidade. Fiquei inquieto a noite toda, não deixei o tal Ricardo me fazer carinho. Depois que ele foi embora, Tainá comentou: você também sentiu algo estranho nele, não é, Bob? Vou manter distância. A moral dessa história talvez seja: confie no seu pet. Estamos observando, farejando, percebendo coisas que vocês, humanos, às vezes deixam passar. Ou talvez seja mais simples: quem trai uma vez, provavelmente trairá de novo. Ou ainda, às vezes, o que parece ser o fim de um caminho é apenas o começo de uma jornada muito melhor. No fim, o que importa é que estamos bem. Tainá está feliz, eu estou feliz. E temos um futuro pela frente sem mentiras ou calcinhas escondidas embaixo da cama. Recentemente, Tainá disse algo que ficou comigo.
Sabe, Bob, a traição do Rodrigo foi dolorosa, mas me ensinou uma lição valiosa. Às vezes, precisamos perder algo que achávamos que queríamos para encontrar o que realmente precisamos, e ela está certa. Às vezes, é preciso farejar entre os cantos escuros da vida para encontrar a verdade. E, uma vez encontrada, não há como voltar atrás. Só seguir em frente, com o focinho erguido e o coração aberto para novas aventuras. E se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos caninos sobre a loucura que é a vida dos humanos. Acredite, tenho muito mais para contar, como aquela vez em que descobri que o vizinho do 5D tinha uma planta de maconha no armário. Mas isso é história para outro dia. E para encerrar, uma reflexão. Às vezes, ou que parece ser o fim de um sonho, é apenas o começo de uma realidade muito melhor. Tainá achava que tinha perdido tudo naquela noite, mas na verdade, ganhou a chance de encontrar algo mais verdadeiro. Latidos e lambidas do Bob, o Beagle Detetive. Até a próxima história!